Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o uso de classes em arquivos separados. Os exemplos que nós vimos até o momento nos vídeos que foram apresentados, eu estou sempre utilizando uma classe e uma subclasse dentro de um mesmo arquivo. E aí, quando eu preciso, por exemplo, instanciar um objeto de alguma outra classe, o navegador se por exemplo o código JavaScript estiver sendo executado no navegador, durante a execução, ele simplesmente confere dentro daquele arquivo JavaScript se a classe foi declarada ou não. Se foi declarada, eu consigo instanciar o objeto. E eu posso colocar quantas classes eu quiser dentro do mesmo arquivo e vai funcionar sem problemas. Mas muitas vezes pode ser interessante a gente separar nossos arquivos, nossas classes em arquivos separados. Pode ser que o código fique melhor organizado, cada arquivo tem uma classe específica. Às vezes, para você que está codificando ou outras pessoas que vão ter acesso ao seu código, acham que fica mais fácil de entender e de encontrar as classes que você precisa alterar ou ler o código delas. Mas para isso acontecer, vocês lembram que no arquivo index.html a gente coloca aqui o elemento script e a gente coloca aqui esse atributo indicando o caminho de onde está o nosso arquivo de JavaScript que vai ser utilizado para interagir com essa página HTML, para alterar, né, aqui, o comportamento dessa página. Aqui eu coloquei index.js porque eu estou usando um arquivo só, ele está no mesmo diretório do que o index.html. E aqui está o arquivo com um exemplo de código que já inclusive utilizei no vídeo anterior. O problema é que quando eu coloco um arquivo em classes separada, então eu vou pegar esse exemplo aqui. Eu tenho duas classes, a classe cupom desconto e a classe cliente. Elas estão no mesmo arquivo. E aqui quando eu coloquei isso aqui, foi explicado inclusive no vídeo anterior. Esse atributo cupom, ele vai guardar objetos do tipo cupom de desconto. Eu estou instanciando um objeto do tipo cupom a partir da classe cupom de desconto. Isso foi possível porque foi declarada a classe cupom de desconto, ela está no mesmo arquivo. Quando eu escrevo aqui o nome da classe, vai ser encontrado. Se eu pegar isso daqui e separar em um novo arquivo, então observe que eu vou criar aqui um arquivo novo. Vou colocar o nome do arquivo como o nome da classe, cupom desconto.js, para ficar fácil eu saber que esse arquivo se refere a uma classe cupom desconto. Vou colar o código lá dentro. Observe que esse cara, essa declaração dessa classe, nesse momento, mesmo que eu salve esse arquivo, eu salvei o arquivo cupom desconto, salvei o arquivo cliente. Quando eu vou dar uma olhada no console aqui do navegador, ele está falando que cupom desconto não está definido. A hora que eu estou tentando chamar aquele, logo depois do comando new dentro da classe cliente, eu estou tentando chamar aqui essa classe cupom desconto, eu quero instanciar um objeto a partir dessa classe, mas ele não existe aqui dentro. Não dá, o navegador que está executando esse código, ele não tem como adivinhar que eu peguei essa classe cupom desconto que estava aqui e coloquei em outro arquivo. Mesmo que ele soubesse que está em outro arquivo, eu não indiquei aonde se encontra esse arquivo. Então, por esse motivo, é que a gente tem que alterar aqui um pouquinho o nosso código. Então, para que uma classe ela seja enxergada, né, que uma classe eu consiga visualizar, enxergar ou ter acesso a outra que está num arquivo separado, a gente vai usar a ideia de importar e exportar essas classes. Okay? Então, primeiro, aqui no exemplo que eu estou falando, para esse arquivo ter acesso à classe cupom desconto, eu teria que importar esse código para dentro desse arquivo. Mas para eu conseguir importar esse código para dentro desse arquivo, primeiro eu tenho que exportar essa classe. Okay? Então, é o que está dizendo aqui. Nesse exemplo, eu tenho uma classe chamada fruta, só como um atributo ou uma propriedade ou método construtor. Vou só colocar a palavra reservada
export na frente da classe fruta. Okay? Utilizei essa palavra export e ele vai exportar essa classe. Na sequência, eu poderia importar ela na classe que eu tenho, no arquivo JavaScript que eu tenho interesse de utilizar ela. Mas para que esse comando import, export seja aceito, pessoal, para que funcione lá durante a execução do JavaScript, é importante que o elemento script que está lá no nosso index.html, ele tenha uma propriedade chamada module. É um módulo aqui. Eu estou indicando que o que é essa ideia de módulo? Ou em inglês aqui module ou em português módulos. Eu estou indicando para o meu HTML aqui, nessa página HTML, que eu vou utilizar arquivo um script JavaScript. Só que esse script ele está dividido em módulos. Ou seja, o código do meu script ele não está apenas nesse arquivo index.js. O código do meu script está uma parte nesse index.js, mas existem outras partes que estão separadas em arquivos diferentes. Então, eles estão chamando isso de módulos. Okay? Por isso que a gente tem que colocar esse type igual a módulo. Então, eu venho aqui no meu arquivo script, no meu arquivo index.html, coloco aqui type módulo. Salvo aqui meu arquivo index.html. Agora, como eu comentei, está informado que o script não está mais somente dentro desse JS. Ele está separado também em outros arquivos. Mas eu tenho que utilizar ainda a ideia de import export. Para eu exportar essa classe que vai ser utilizada aqui dentro, eu vou fazer conforme eu demonstrei ali no slide. Eu vou usar o comando export class cupom desconto. Salvei esse arquivo. Vai ser exportado e depois eu tenho que importar ele aqui dentro. Então, o próximo passo é utilizar o comando ou a palavra reservada import. Para a gente utilizar o comando import, eu venho aqui e coloco a palavra reservada import, o nome da classe que eu quero importar. Lembrando que para importar essa classe eu devo ter utilizado o comando export lá na classe, from, e aqui eu coloco o caminho onde se encontra o arquivo .js. Esse ponto barra, ele está indicando que esse arquivo fruta.js se encontra no mesmo diretório do arquivo index.js. Se tivesse em outra pasta, outro caminho, a gente teria que modificar aqui a estrutura do caminho. Quando eu instancio agora um objeto fruta a partir dessa classe, ele vai conseguir encontrar o código de declaração da classe fruta que está em outro arquivo, porque foi utilizado o import. Então vamos testar aqui, já fiz o export clássico com desconto, e aqui eu vou usar então o comando import, nome da classe que é cupom desconto, from ponto barra, ela se encontra aqui dentro desse caminho no mesmo local. Ctrl S, e aqui onde tinha o erro agora está funcionando. Se eu comentar essa linha, ó, ele indica um erro, porque ele não está encontrando a declaração da classe cupom desconto. Quando eu descomento a linha e salvo, ele voltou a funcionar como já tinha sido apresentado no vídeo anterior. A classe cliente internamente está sendo instanciado um objeto cupom a partir da classe cupom de desconto. Ela não se encontra nesse arquivo, está num arquivo separado, porém a importação desta classe para dentro desse arquivo, a partir desse arquivo cupom desconto.js, fez com que isso aqui fosse reconhecido durante a execução desse código em JavaScript. Agora, um outro ponto importante que deve ser destacado, pessoal, é que quando eu utilizo esses comandos import, export e o type igual a module, igual eu fiz lá no arquivo
index.html, é provável que os navegadores não executem o código JavaScript utilizando aqui essa ideia de módulos, né, o type, igual eu coloquei aqui dentro do elemento script. Pode acontecer de você testar no seu computador e ele não executar se a página HTML for carregada diretamente de uma pasta local do computador. Então você tem uma pasta lá no seu notebook, você foi simplesmente lá e deu 2 cliques no index.html para abrir no navegador e para ver se ia funcionar o código JavaScript que você inseriu lá dentro do elemento script, utilizando import e export. Isso não vai dar certo, muito provável que o navegador vai acusar que ocorreu um erro. Isso porque esse módulo aqui, essa opção de utilizar os scripts em arquivos separados, usando módulos, por uma questão de segurança, os navegadores vão executar quando estiver carregando uma página a partir de um servidor web. Ou seja, ao invés da página estar armazenada numa pasta local, ela está armazenada num servidor. Como eu estou utilizando o Live Server como um simulador, como um servidor web local, é um servidor web que está rodando no meu próprio computador, o navegador então está conseguindo executar o meu código JavaScript utilizando essa opção de módulo, como se eu estivesse acessando uma página que está no servidor remoto, que está em outra máquina, em outro lugar. O navegador entende que vem de um servidor, mesmo que esse servidor seja um servidor local que está rodando na minha própria máquina, no caso aí o Live Server. Então é só um ponto importante aí de ser destacado, caso você se depare com um erro desse tipo. Então essa aí é a apresentação de como que a gente pode então utilizar os nossos códigos ou as nossas classes separadas em arquivos e utilizar a ideia de import, export. Só um detalhe importante, pessoal, que aqui eu fiz uma única importação de um arquivo que está numa outra, de uma classe que está em outro arquivo, porque eu só estou utilizando a criação de um objeto dessa classe. Se na classe cliente eu precisasse criar ou instanciar objetos de outras classes, ou usar um método estático de outra classe que tivesse em outro arquivo, eu ia ter que utilizar novos imports. A mesma coisa com essa classe. Essa classe ela está usando um comando export, mas se internamente ela estivesse utilizando ou fazendo menção a qualquer outra classe que não está nesse arquivo, então aqui no começo do arquivo eu ia ter que utilizar import também da classe que eu precisasse mencionar ela aqui dentro. Eu sempre vou ter que tomar cuidado com isso e utilizar aí o import export de acordo com a necessidade e de acordo com a divisão de arquivos que eu tenho, né, a quantidade de arquivos e classes que eu tenho separados. No momento é isso aqui sobre o uso de classes em arquivos separados.